Seu Zé, um agricultor invisível para o sistema bancário moderno, é ridicularizado ao tentar depositar uma nota amassada de R$ 50. O que o gerente arrogante desconhece é que aquele CPF está vinculado à conta mais antiga e rentável da agência, uma fortuna acumulada em royalties de mineração esquecidos, prestes a ser retirada até o último centavo. O baú rangeu como costumava ranger todas as manhãs dos últimos 40 anos. As dobradiças de ferro, forjadas pelo pai de José Ferreira antes mesmo dele nascer, protestavam contra a umidade que subia do chão de terra batida, coberto com cimento queimado. Seu Zé, como todos o conheciam desde que o primeiro fio de barba nasceu irregular no queixo, apoiou o peso dos seus 70 anos no joelho direito enquanto levantava a tampa pesada. O cheiro subiu primeiro, papel velho misturado com naftalina e algo mais. Talvez esperança guardada, talvez tempo acumulado. As galinhas carijós bicavam milho no quintal, seus pescoços movendo-se em espasmos mecânicos que contrastavam com a lentidão deliberada das mãos calejadas do velho. O rádio de pilha na prateleira da cozinha chiava entre estações, captando fragmentos de notícias sobre crise financeira e alta do dólar, que chegavam distorcidas como se viessem de outro planeta. Dentro do baú, organizadas com o cuidado de quem guarda fotografias de família, estavam as cartas. Centenas delas. Todas com o logo do banco impresso no canto superior esquerdo, todas com seu nome datilografado através da janela plástica do envelope. José Ferreira da Silva. Nenhuma aberta. Ele passou os dedos pela pilha mais recente. Envelopes brancos que haviam chegado nos últimos meses. Depois, afundou a mão até o fundo, onde os envelopes amarelados da década de 90 dormiam seu sono de celulose. Seus dedos, grossos como raízes de mandioca, conheciam cada textura daquele arquivo involuntário. Papel timbrado, papel carbono, papel térmico de fax que já havia perdido quase toda a tinta. Para que abrir se não sei ler direito? Ele murmurou para si mesmo, repetindo a justificativa de sempre. Mas hoje era diferente. Da carteira de couro rachado, presente de casamento da falecida Dona Maria, ele retirou a nota de R$ 50. A cédula estava remendada com fita adesiva transparente em 3 lugares. O rosto da onça pintada no verso mal se distinguia sob as marcas de dobra que formavam uma geografia de necessidades adiadas. Ele alisou a nota contra a coxa, tentando dar a ela alguma dignidade. O retrato na parede de tábuas o observava. Pedro, 16 anos, uniforme escolar impecável na foto tirada no último dia de aula antes das férias. O menino morava com a irmã de Zé na cidade desde que os pais morreram naquele acidente na BR-163. "Tá querendo fazer faculdade, vô?", tinha dito na última visita, os olhos brilhando com possibilidades que Zé mal conseguia imaginar. Engenharia, para construir ponte, estrada, coisa grande, coisa grande. Zé dobrou a nota com cuidado e guardou no bolso da camisa xadrez, abotoando por cima como se protegesse um documento de estado. Foi até o espelho rachado do banheiro e penteou o cabelo ralo com água da bacia. A barba estava por fazer há 3 dias, mas fazer barba gastava gilete, e gilete custava dinheiro. Voltou ao quarto e abriu a gaveta do criado mudo. Entre terços de madeira e santinhos de primeira comunhão estava sua carteira de identidade. O documento, expedido em 1978, tinha a foto em preto e branco de um homem que ele mal reconhecia. Magro, olhar direto, assinatura caprichada do escrivão no rodapé. Dentro da carteira, quase fundido ao plástico que o protegia, estava o cartão do banco. Magnético, dizia a propaganda da época. Moderno, futuro. O plástico estava arqueado, a tarja magnética descascando como pele morta. Os números em relevo haviam sumido faz tempo, gastos pelo atrito contra o couro da carteira. Mas ainda dava para ler o nome, José F. Silva. Sem acentos, computador daquela época não entendia acento. Tinha explicado o funcionário do banco quando ele abriu a conta para receber o dinheiro do arrendamento da terra.
para a linha de transmissão. Isso foi em 1985, quase 40 anos atrás. As torres de metal ainda cortavam sua propriedade, zumbindo com eletricidade que ia para lugares que ele nunca visitaria. Todo mês, segundo o contrato, a companhia depositava o valor do arrendamento. Quanto? Ele nunca soube ao certo. O importante era que estava lá, guardado, protegido para quando precisasse. E agora Pedro precisava. Ele calçou as botinas, as de domingo, com cadarço novo, vestiu a japona, apesar do calor que já começava a apertar às 8 da manhã, e caminhou até o ponto de ônibus. A poeira vermelha subia a cada passo, grudando no couro das botinas, como se a terra tentasse impedi-lo de partir. Enquanto esperava, sob a sombra raquítica de uma árvore seca, Zé tocou o bolso da camisa, sentindo o volume da nota de R$ 50 contra o peito. R$ 50. Era quanto sobrava depois de pagar a conta de luz, comprar o botijão de gás, o remédio da pressão. Era tudo que podia começar a guardar para o futuro do menino. O ônibus apareceu no horizonte, levantando uma nuvem de poeira que transformava o sol em uma moeda turva no céu. Zé ergueu a mão, o gesto contido de quem aprendeu a não desperdiçar movimentos. O motorista, Toninho, que fazia aquela linha há 15 anos, reduziu a velocidade com o ranger característico de freios que pediam manutenção. Vai para a cidade hoje, seu Zé? Vou sim. Negócio no banco? Banco, é? Toninho riu, engrenando a primeira com um solavanco que fez Zé se segurar no ferro do banco. Vai pegar empréstimo pro plantio? Não. Vou é guardar dinheiro. O motorista olhou pelo retrovisor, os olhos encontrando os de Zé por um segundo antes de voltar para a estrada esburacada. Não disse nada, mas o silêncio falou. Todo mundo ali sabia que seu Zé vivia contado. Quando Dona Maria morreu, ele teve que vender 2 vacas leiteiras para pagar o enterro, guardar dinheiro no banco. Zé apertou mais uma vez o bolso da camisa. A nota de R$ 50 parecia pulsar contra seu peito como um coração de papel. Lá fora, a paisagem rural começava a ceder lugar aos primeiros sinais da cidade. Outdoors desbotados, postos de gasolina, oficinas mecânicas com carcaças de carros empilhadas como ossadas de metal. Pedro ia estudar, ia ser doutor. E tudo começava com R$ 50 numa poupança. O banco ficava no centro novo da cidade, aquela parte que cresceu nos últimos 10 anos com dinheiro do agronegócio. Vidro espelhado, ar-condicionado que dava para sentir da calçada. Porta giratória que mais parecia a entrada de nave espacial. O letreiro dizia Futuro Prime, em letras prateadas que brilhavam agressivas sob o sol do meio-dia. Zé desceu do ônibus uma quadra antes, como sempre fazia para economizar 50 centavos da tarifa. Caminhou devagar, a japona agora pesando nos ombros, o suor começando a formar manchas escuras na camisa xadrez. As pessoas passavam apressadas, celulares colados na orelha, falando de negócios que ele não entendia em um português que parecia outro idioma. Na porta do banco ele parou. Através do vidro, via o interior iluminado como um hospital. Branco, limpo, frio. Pessoas em ternos moviam-se entre totens digitais que piscavam luzes azuis. Não havia cadeiras. Não havia lugar para descansar. Não havia lugar para gente como ele, mas Pedro precisava. Zé tocou o bolso da camisa uma última vez, endireitou as costas como quem se prepara para uma batalha e empurrou a porta giratória. A porta giratória engoliu Zé como uma boca mecânica. Por um momento ele ficou preso entre os painéis de vidro, seu corpo largo demais para o espaço calculado para executivos esguios. A japona se prendeu na borracha de vedação. Ele teve que se contorcer, puxar o tecido, enquanto a porta emitia um bip insistente, movimento irregular detectado, que fez todas as cabeças no banco se virarem. Quando finalmente conseguiu sair do lado de dentro, o ar-condicionado o atingiu como um tapa. 17 graus de diferença entre a calçada escaldante e o interior ártico.
Sua pele, acostumada ao mormaço constante do campo, se arrepiou inteira. O suor que tinha começado a se formar durante a caminhada agora gelava contra seu corpo, fazendo a camisa xadrez grudar desconfortavelmente nas costas. O piso era de granito preto polido, tão brilhante que refletia as luzes de LED do teto como uma poça d'água invertida. Zé deu um passo e sua botina chiou contra a superfície encerada, um guincho agudo que ecoou pelo salão. Ele parou, consciente de que deixava pegadas de poeira vermelha no chão imaculado. "Senhor!" A voz veio de sua esquerda, autoritária. O segurança, um rapaz musculoso com colete à prova de balas e cara de poucos amigos, se aproximava. O detector. Zé não entendeu. O homem apontou para o portal de metal entre ele e o interior do banco. Um arco cinzento com luzes vermelhas que piscavam como olhos eletrônicos. "Tem que passar por ali." Zé obedeceu. No momento em que atravessou, um alarme disparou, não alto, mas penetrante o suficiente para que todos no banco soubessem que algo estava errado. O segurança levantou a mão, mandando-o parar. "Esvazia os bolsos." "Não tenho nada não, moço." "Esvazia os bolsos." Zé começou a tirar o que tinha. A carteira de couro, um lenço de pano amarelado, balas de hortelã embrulhadas em papel celofane que ele carregava para quando a boca ficava seca, o cartão do banco, a nota de R$ 50, que ele desdobrou com cuidado e mostrou ao segurança como quem apresenta credenciais. O alarme continuou quando ele tentou passar de novo. "O cinto", disse o segurança, agora impaciente. A fivela era de latão, herança do pai, pesada como uma ferradura. Zé olhou ao redor. Não havia onde sentar. Pessoas de terno passavam observando a cena com aquela expressão de quem vê um acidente de trânsito, curiosidade misturada com alívio de não ser elas ali. Ele desfez a fivela. A calça, comprada há 10 anos numa liquidação e agora larga demais para sua cintura diminuída pela idade, começou a escorregar. Ele segurou com uma mão enquanto passava o cinto pelas presilhas com a outra. Uma jovem de salto alto passou rápido demais, desviando como se pobreza fosse contagiosa. Finalmente, sem o cinto e segurando a calça com a mão esquerda, ele atravessou o portal sem disparar o alarme. O segurança devolveu seus pertences sem olhar nos olhos, já focado no próximo cliente que chegava. Zé recolocou o cinto, guardou tudo de volta nos bolsos e olhou ao redor pela primeira vez. Não havia caixas, pelo menos não como ele lembrava de bancos. Em vez disso, totens de tela sensível ao toque brilhavam em azul elétrico, exibindo propagandas de investimentos com pessoas sorrindo em iates. Não havia cadeiras, apenas balcões altos de aço escovado onde pessoas digitavam em tablets. No centro, uma escada espiral subia para um mezanino envidraçado, onde dava para ver silhuetas se movendo em salas de reunião. "Posso ajudar?" A voz era mecânica, vinda de lugar nenhum. Zé procurou até perceber que vinha de um dos totens, onde um rosto digital sorria para ele. Ele se aproximou da máquina. A tela mostrava opções: saques, depósitos, investimentos. Fale com seu gerente. As letras dançavam sobre um fundo de gráficos subindo e descendo, como o eletrocardiograma de Dona Maria naqueles últimos dias no hospital. Zé tocou em depósitos. Digite sua senha de 8 dígitos. Ele não tinha senha de 8 dígitos, nem de 6, nem de 4. Tentou tocar em voltar, mas seus dedos grossos e ressecados por décadas de sol não registravam no sensor. Ele pressionou com mais força. Nada. "Tem que ser a digital, senhor." Uma moça atrás dele na fila, porque uma fila havia se formado, falou com aquela impaciência polida de quem quer ajudar só para você sair da frente. "Coloca o dedão aqui." Ela apontou para um leitor biométrico na lateral. Zé colocou o polegar. Uma luz vermelha piscou. Digital não reconhecida. Tentou de novo. O mesmo resultado. Os sulcos em suas impressões digitais, preenchidos por terra e calos de meio século de trabalho braçal, eram ilegíveis para a máquina. Tentou o indicador, o médio. Nada funcionava. A fila crescia. Alguém suspirou audivelmente.
Uma criança choramingava. O ar-condicionado soprava em seu pescoço como o bafo gelado de algum animal mecânico. As luzes de LED eram tão brancas que faziam seus olhos lacrimejarem. Foi então que ele apareceu. Descendo a escada espiral, como quem desce de um palco, vinha um homem de uns 30 anos. Terno azul marinho que brilhava sob as luzes, gravata vermelha como sangue arterial, relógio dourado que capturava e redistribuía a luz em pequenos clarões agressivos. O cabelo estava penteado para trás com gel, cada fio no lugar, como se tivesse sido desenhado. Ele falava em um headset, a voz carregando pelo salão. Não, querido, eu disse CDB com no mínimo 127% do CDI. Se não consegue isso, não me faça perder tempo. Pausava, ria. Eu sei. Cliente de varejo é foda mesmo. Mas fazer o quê? Banco precisa dessas formiguinhas também. Ele desligou a chamada com um toque no headset e seus olhos pousaram na confusão no totem. Ou melhor, pousaram em Zé, na japona surrada, nas botinas com cadarço novo, tentando disfarçar o couro velho, na postura curvada de quem passa a vida olhando para a terra. O crachá no peito do homem dizia: Júnior C. Mendes, gerente de contas Platinum. Qual o problema aqui? A voz de Júnior cortou o ar como uma navalha. Não era uma pergunta para Zé, mas para o espaço, para o universo, para qualquer um que pudesse resolver aquela inconveniência em forma de gente. O senhor tá com problema no totem. A moça da fila respondeu, já se afastando. Júnior se aproximou. O perfume, algo caro, agressivo, com notas de madeira e alguma química que Zé não conseguia identificar, precedeu-o como um arauto. Ele olhou Zé de cima a baixo, uma avaliação rápida que precificava desde as rugas na testa até o remendo na bota esquerda. O que o senhor quer? A pergunta veio sem senhor na entonação, o pronome de respeito usado como se usa luva para não tocar em algo sujo. Quero abrir uma poupança para o meu neto. Júnior olhou para o relógio dourado, como se calcular quanto tempo aquela interação roubaria de sua vida. O senhor tem conta aqui? Tenho, sim. Desde 1985. Zé mostrou o cartão desmagnetizado. Júnior pegou o cartão, segurando apenas pelas bordas, como quem segura uma barata morta. Virou de um lado, de outro. Uma sobrancelha subiu em descrédito. Isso aqui é arqueologia bancária, vovô. Esse cartão nem existe mais no sistema. Mas a conta existe. Tem dinheiro lá? Tem. Júnior sorriu, mas não era um sorriso. Era o que os predadores fazem antes de morder. Quanto o senhor acha que tem? Zé não respondeu. Não porque não quisesse, mas porque não sabia. As cartas não abertas em 40 anos guardavam esse segredo. Olha, Júnior continuou, agora falando mais alto, performando para a plateia de clientes que assistia com aquele fascínio mórbido por constrangimento alheio. O banco tem critérios. Cliente Platinum precisa de no mínimo 100 mil em conta. Cliente Prime, 50 mil. O resto, ele fez um gesto vago que englobava Zé e todo o seu universo. O resto a gente atende ali no caixa convencional quando der. Ele apontou para o fundo do banco, onde um único guichê atendia uma fila de umas 20 pessoas. A divisão era clara. De um lado, o Banco do Futuro com seus totens e salas de vidro. Do outro, um guichê solitário como um resto de misericórdia para os inadaptados digitais. Mas o senhor vai perder seu tempo, Júnior acrescentou, já se virando para subir de volta sua escada. Poupança com 50 reais? O banco gasta mais processando a papelada do que isso vai render em 10 anos. Zé ficou parado no meio do salão, ainda segurando o cartão velho e a nota de 50 reais. As pessoas desviavam dele como água contorna pedra. O ar-condicionado continuava soprando, agora fazendo seu nariz escorrer. As luzes de LED piscavam em algum padrão que seus olhos cansados não conseguiam acompanhar. Mas Pedro precisava estudar. Ele endireitou as costas mais uma vez, guardou o cartão e a nota no bolso da camisa e caminhou para a fila do caixa convencional. Cada passo deixava uma pegada de poeira vermelha no granito preto, como se marcasse um caminho que ninguém mais seguiria. A fila se movia com a velocidade de melaço no inverno.
Uma senhora reclamava de uma taxa. Um homem discutia um cheque devolvido. Uma mãe tentava acalmar um bebê enquanto negociava um empréstimo. E Zé esperava, o peso dos seus 70 anos, puxando-o para o chão de granito frio, sem ter onde sentar, sem ter para onde ir além de em frente. O relógio na parede marcava 11h47. Ele tinha chegado às 11h15. O Banco do Futuro, descobriu Zé, tinha todo o tempo do mundo para fazer você esperar no passado. A fila havia se movido 3 pessoas em 40 minutos. Zé sentia o peso se acumular nas pernas como água subindo em um tanque. O joelho direito, aquele que tinha torcido consertando a cerca no ano passado, começou a latejar em um ritmo que acompanhava as batidas do coração. Ele mudou o peso para a perna esquerda, depois voltou para a direita. Não havia onde sentar. Os bancos altos de aço escovado eram só para quem estava sendo atendido nos totens. A camisa xadrez agora mostrava manchas escuras de suor, apesar do frio artificial. O contraste de temperatura havia confundido seu corpo. Suava frio enquanto tremia, uma combinação que o fazia sentir-se febril. Ele tocou o bolso da camisa novamente. A nota de R$50 ainda estava lá, úmida agora do calor do seu corpo. Mais 2 pessoas foram atendidas. Uma discutia taxas. Outra tentava recuperar um cartão engolido pela máquina. Conversas sobre dinheiro que não existia, sobre números em telas, sobre juros e multas e correções. Um idioma que Zé entendia menos que o latim da missa antiga. Foi então que Júnior reapareceu. Desta vez ele não desceu a escada. Veio direto do mezanino através de uma porta lateral de vidro fumê que Zé não tinha notado antes. Caminhava com propósito, o celular em uma mão, um tablet na outra, o headset piscando luz azul na orelha. Multitarefa, como diziam na televisão. Ele parou no meio do salão, bem na linha de visão de Zé, e falou alto no telefone. Não, meu amor, hoje eu saio cedo. Fechei aquele deal dos 500 mil. Comissão vai ser linda. Pausa. Risada. Vamos naquele restaurante japonês novo, aquele que o prato custa mais que salário mínimo. Alguns clientes riram. Aquele riso nervoso de quem quer estar do lado do poder, mesmo que seja só como espectador. Júnior notou Zé ainda na fila e franziu a testa como quem vê uma mancha que não foi limpa. Ainda aqui, vovô? Zé não respondeu. Aprendeu há muito tempo que palavras desperdiçadas com gente errada são como sementes jogadas no asfalto. Júnior se aproximou, agora com uma pequena audiência de funcionários que tinha trazido com ele. 2 estagiários de camisa branca e uma moça de salto alto que segurava uma prancheta. Sabe qual seu problema? Júnior falou agora diretamente para Zé, mais alto o suficiente para o salão inteiro ouvir. O senhor não entende como funciona o mundo moderno. Banco não é mais casa de caridade. É business, business. Ele pronunciou a palavra em inglês pausadamente, como se ensinasse a uma criança. E o senhor, desculpa a sinceridade, não é business. O senhor é custo. Eu tenho dinheiro para depositar. Zé respondeu, a voz baixa, mas firme. Dinheiro? Júnior pegou o celular e abriu a calculadora. Vamos fazer uma conta. O senhor tem quanto? R$50? Ele digitou. Sabe quanto isso rende na poupança por mês? 25 centavos. Centavos. Sabe quanto custa o papel da ficha de abertura de conta? R$3. O sistema para processar? R$5. O tempo da funcionária? Uns R$20. O senhor está me pedindo para gastar quase R$30 para guardar 50. Os estagiários riram. A moça da prancheta fingiu anotar algo muito importante. Um senhor de terno cinza, que esperava para ser atendido no totem, balançou a cabeça concordando. É pro estudo do meu neto, Zé disse, e imediatamente se arrependeu. Dar informação pessoal pra gente assim era como mostrar o pescoço para cachorro bravo. Pro neto, Júnior fingiu comover-se, a mão no peito em gesto teatral. Que bonitinho. Sabe quanto custa uma faculdade hoje?
Uns 2.000 por mês. Na pública tem que pagar cursinho para passar, uns 1.500. Seu neto vai precisar de... Ele fingiu calcular. Uns 3.000 meses para juntar isso com R$ 50. Isso se a poupança não perder para a inflação, o que ela sempre perde. Mais risadas. Agora até gente da fila estava rindo. Aquele riso desconfortável de quem ri para não ser o próximo alvo. Zé sentiu algo subir do estômago. Não era raiva. Ele conhecia a raiva. Tinha sentido quando perdeu a safra para a seca, quando o atravessador roubou no peso do milho, quando o médico disse que não havia mais nada a fazer por Maria. Isso era diferente. Era menor e maior ao mesmo tempo. Era a sensação de ser transformado em piada, em exemplo do que não ser, em lição para outros. Suas mãos começaram a tremer. Não muito. Apenas um leve tremor que fazia a aliança de ouro, a única joia que possuía, vibrar contra o osso do dedo. Ele fechou os punhos, sentindo as unhas se cravarem nas palmas calejadas. Dinheiro é dinheiro, ele repetiu, agora com esforço para manter a voz estável. Grande ou pequeno, o banco guarda ou não guarda? Júnior parou de rir. Seus olhos se estreitaram como os de um gato que acaba de ver o rato se mexer quando já devia estar morto. O senhor está me desafiando? Ele se aproximou mais, o perfume agora sufocante como gás lacrimogênio. Na minha agência, só quero guardar meu dinheiro. Seu dinheiro. Júnior pegou uma nota de R$ 100 da própria carteira, novinha, sem dobras. Segurou ao lado da nota remendada de Zé que estava sobre o balcão. Veja a diferença. Isso, ele balançou sua nota, é dinheiro. Isso, apontou para a nota de Zé, é um resto, um farelo, uma esmola que o senhor quer que o banco guarde como se fosse tesouro. Ele jogou sua nota de 100 sobre o balcão, em cima da de 50 de Zé. Quer saber? Toma, pega R$ 100 e vai embora. Compra uma garrafa de pinga, um frango assado, sei lá. Vive um pouco, mas para de fingir que R$ 50 vão mudar a vida de alguém. O silêncio que seguiu foi denso como melado. Todo o banco parecia ter parado para assistir. Até as máquinas pareciam ter pausado seus bips e zunidos. O ar-condicionado soprou uma rajada que fez os papéis sobre o balcão tremularem. Zé olhou para a nota de R$ 100 sobre sua nota de 50. Depois olhou para Júnior. Depois para as pessoas assistindo, algumas filmando com celular, como se aquilo fosse entretenimento. Ele pegou a nota de R$ 100. Por um momento, Júnior sorriu. O sorriso de quem ganhou, de quem provou seu ponto, de quem mostrou como o mundo funciona. Então Zé estendeu a nota de volta. Não quero esmola, quero depositar o meu dinheiro. O sorriso de Júnior morreu. Virou outra coisa, não mais diversão, mas irritação genuína. Como alguém ousa recusar sua generosidade? Como alguém ousa não aceitar o roteiro que ele escreveu? Escuta aqui, seu velho, ele começou, mas foi interrompido. Seu Zé, era Mariana, a caixa do guichê convencional. Uma menina de uns 20 anos, cabelo preso em rabo de cavalo, uniforme do banco impecável, exceto por uma pequena mancha de café na manga. Ela havia saído de trás do vidro e caminhava em direção a eles. Eu posso atender o senhor agora, seu Zé. A fila acabou. Júnior se virou para ela como uma cobra dando o bote. Mariana, você não se mete. Eu estou resolvendo essa situação. Mas, senhor Júnior, ele só quer fazer um depósito. Ele quer desperdiçar o tempo do banco. Nosso tempo. Meu tempo. Seu tempo, que aliás é pago. Mal pago porque você é estagiária, mas ainda assim é pago. Mariana baixou os olhos. Era nova. Precisava do emprego. Tinha contas para pagar. Mas algo no jeito de Zé, talvez a forma como ele mantinha a dignidade apesar de tudo, talvez o jeito como seus dedos tremiam, mas sua voz não quebrava, fez ela insistir. Eu atendo rápido, prometo. Você atende? Júnior chegou mais perto dela, a diferença de altura fazendo-o parecer ainda mais ameaçador. Sua avaliação mensal é mês que vem, não é? Seria uma pena se aparecesse que você desperdiça recursos da empresa com... Como vou escrever no relatório? Ah, sim, falta de discernimento sobre prioridades de atendimento. A ameaça pairou no ar como fumaça tóxica. Mariana engoliu seco. Seus olhos foram de Júnior para Zé.
depois para o chão. Ela murmurou um desculpa, quase inaudível, e voltou para trás do vidro do caixa. Júnior se virou de volta para Zé, vitorioso. Viu? Nem a estagiária quer perder tempo com o senhor. Agora, pela última vez, saia da minha agência. Sua agência? A voz veio de trás. Um homem de uns 60 anos, terno cinza bem cortado, calvície distinta, tinha se aproximado. Ele havia estado observando de uma das salas de reunião no mezanino. Doutor Carvalho. Júnior mudou instantaneamente. A postura, o tom, até o perfume pareceu diminuir. Não sabia que o senhor estava aqui hoje. Vim fazer uma transferência. Grande valor. Ele olhou para Zé, depois para Júnior. E vi essa demonstração. Ah, sim. Desculpe o incômodo. Só um mal-entendido com um... Júnior procurou a palavra. Visitante. Cliente. Dr. Carvalho corrigiu. Todo mundo que entra aqui é cliente até provar o contrário. Ele se virou para Zé. O senhor quer fazer um depósito? Sim, senhor. R$ 50 para a poupança do meu neto. Dr. Carvalho assentiu. Tirou a carteira do bolso, abriu, contou algumas notas. Eu faço um depósito de 500 mil hoje. O senhor faz um de 50. No fim do dia, somos 2 clientes fazendo a mesma coisa, confiando nosso dinheiro ao banco. Ele se virou para Júnior. Atenda o senhor. Agora. Por um momento pareceu que Júnior ia argumentar. Sua boca abriu, fechou, abriu de novo. Mas Dr. Carvalho tinha o tipo de conta que gerentes como Júnior sonhavam em administrar. O tipo de cliente que poderia, com um telefonema, acabar com uma carreira. Claro, Dr. Carvalho. Imediatamente. Dr. Carvalho assentiu e voltou para sua reunião. Júnior ficou parado, o rosto uma máscara de fúria contida. Ele olhou para Zé como se memorizasse cada traço de seu rosto para futura vingança. Mariana, ele chamou, a voz destilando veneno. Atenda o cliente. Zé caminhou até o guichê. Suas pernas tremiam agora, não de medo, mas de exaustão. Quantas batalhas um homem de 70 anos precisa lutar só para guardar R$ 50? Mariana o esperava do outro lado do vidro, os olhos vermelhos como se tivesse segurado o choro. Ela pegou a nota de R$ 50 com cuidado, como se fosse feita de cristal. Desculpa, seu Zé, ela sussurrou. Eu queria ajudar, mas... Tá tudo bem, menina. Você tem sua vida para cuidar. Ela começou a digitar no computador. Então parou. Franziu a testa. Seu Zé, o senhor disse que tem conta aqui? Tenho, desde 1985. Pode me dar seu CPF? Zé recitou os números que sabia de cor. Mariana digitou. O computador fez um som que Zé nunca tinha ouvido um computador fazer, como um suspiro eletrônico. A tela piscou, ficou preta, depois vermelha. Que estranho! Mariana digitou mais alguma coisa. Júnior, que estava voltando para sua sala, parou. Algo no tom de voz dela, na forma como ela olhava para a tela, fez ele voltar. Qual o problema agora? Senhor Júnior, o sistema está pedindo sua senha. Minha senha? Para quê? Não sei. Apareceu um aviso aqui. Ela virou a tela para ele ver. As palavras piscavam em vermelho sobre fundo preto. Cliente fundador. Prioridade absoluta. Autorização gerencial necessária. O sangue fugiu do rosto de Júnior tão rápido que por um momento pareceu que ele ia desmaiar. Cliente fundador? Júnior repetiu as palavras como se fossem em mandarim. Seus dedos pairaram sobre o teclado, não querendo digitar a senha que desbloquearia, seja lá o que aquela tela vermelha escondia. Deve ser erro do sistema, ele murmurou, mais para si mesmo do que para os outros. Esse CPF deve estar duplicado com algum cliente antigo, mas digitou a senha mesmo assim. 8 dígitos que ele protegia como se fossem os códigos nucleares. A tela piscou, processando. Zé permanecia do outro lado do vidro, as mãos apoiadas no balcão de fórmica fria. Podia sentir a mudança na atmosfera, como quando o vento muda de direção antes da tempestade. Júnior não estava mais sorrindo. Mariana mordia o lábio inferior, os olhos indo da tela para seu gerente e volta. O sistema carregou. A primeira coisa que apareceu foi uma foto, digitalizada precariamente de algum arquivo antigo, em preto e branco, pixelizada. Mas era claramente Zé. Uns 40 anos mais novo, o cabelo ainda preto, o mesmo olhar direto, a mesma postura de quem não deve nada a ninguém. José Ferreira da Silva.
Cliente desde 12/03/1985. Status Fundador Gold. Agência de abertura 0001, Matriz Centro. 1985? Mariana sussurrou. Senhor Júnior, isso é antes do plano real, antes do cruzado, isso é da época do cruzeiro. Júnior não respondeu. Seus olhos estavam fixos em uma linha específica da tela. Seu dedo tremia levemente quando apontou. Clica em Histórico da conta. Mariana obedeceu. A tela mudou. Linhas e mais linhas de texto começaram a aparecer, subindo como créditos de filme. Depósitos mensais, regulares como batimento cardíaco. 15/04/1985. Depósito, 50 mil. Companhia Energética Nacional. 15/05/1985. Depósito, 50 mil. Companhia Energética Nacional. 15/06/1985. Depósito, 50 mil. Companhia Energética Nacional. Royalties, Júnior murmurou, sua voz perdendo força a cada sílaba. São royalties de passagem de linha de transmissão. Os depósitos continuavam mês após mês, ano após ano. Sobreviveram ao plano cruzado, ao Collor, ao real. Os valores mudavam com as moedas. Cruzeiros viraram cruzados. Cruzados viraram cruzados novos. Cruzados novos viraram cruzeiros reais. Cruzeiros reais viraram reais. Mas nunca pararam de entrar. Meu Deus! Mariana cobriu a boca com a mão. Ele nunca sacou. 40 anos e ele nunca sacou nada. Vai pro resumo, Júnior ordenou, agora suando visivelmente apesar do ar-condicionado. Saldo atual. Mariana navegou pelos menus. O sistema parecia resistir, como se protegesse a informação. Ela teve que digitar a senha dela também, depois um código de verificação que chegou no celular de Júnior. Finalmente a tela mostrou. Resumo da conta corrente, BAS Investimentos Automáticos. Titular, José Ferreira da Silva. Júnior se inclinou para ler. Seus lábios se moveram sem som, como se rezasse. Então ele fez um som, não bem uma palavra, mas um escape de ar, como quando se leva um soco no estômago. Não é possível, ele disse. O que não é possível? Zé perguntou, ainda calmo, ainda segurando sua nota de 50 reais, que de repente parecia absurdamente irrelevante. Júnior não respondeu. Ele havia ficado pálido como papel. Não, pior que pálido. Cinzento, como se todo o sangue tivesse sido drenado e substituído por água suja. Ele agarrou a borda da mesa de Mariana para se equilibrar. Senhor Júnior, o senhor está bem? Mariana se levantou preocupada. Mostra para ele, Júnior conseguiu dizer. Mostra o saldo. Mariana hesitou. Havia algo no tom dele. Não mais arrogância, mas algo próximo ao terror que a fez hesitar. Mostra, ele repetiu. Ela virou a tela para Zé poder ver. Por um momento ninguém falou. O único som era o zunido do ar-condicionado e o bip distante de alguma máquina processando dinheiro que agora parecia insignificante. Na tela, em números digitais verdes que pareciam flutuar sobre o fundo preto, estava escrito: saldo disponível é 10.450.521. 10.450.320 reais. Zé piscou. Uma vez, duas. Ajustou os óculos de leitura que tirou do bolso da camisa, os mesmos óculos que usava para tentar decifrar as contas de luz. Leu de novo. Tem algum erro aí, ele disse finalmente. Não pode ser tanto assim. Foi Mariana quem explicou, sua voz ganhando força à medida que entendia a magnitude do que via. Seu Zé, o senhor recebeu depósitos mensais por 40 anos. Pequenos no início, mas com correção pela inflação. E o banco, por o senhor ser cliente fundador, aplicou automaticamente em fundos de renda fixa. Durante o período de juros altos dos anos 90, isso deve ter multiplicado. Depois, os juros compostos, ela fez contas rápidas na calculadora. Meu Deus, só de juros, o senhor deve estar ganhando uns 50 mil por mês. 50 mil por mês? Zé repetiu, como se as palavras fossem em língua estrangeira. Neste momento, algo extraordinário aconteceu. O banco inteiro pareceu sentir a mudança sísmica que acabava de ocorrer. Era como se a informação tivesse vazado pelos computadores, subido pelos fios, infectado cada tela e terminal. Funcionários começaram a se aproximar, atraídos pelo campo gravitacional de um evento impossível. O supervisor de Mariana apareceu. Depois o gerente de operações.
Depois, alguém da diretoria regional que por acaso estava visitando. Todos queriam ver a tela, confirmar com os próprios olhos. É o cliente com mais tempo de casa da região, alguém sussurrou. Olha o histórico. Nunca atrasou um pagamento, nunca ficou negativo. Score de crédito perfeito por 4 décadas. Júnior havia se afastado para a parede, as costas contra o mármore frio, como se precisasse do apoio para não cair. Seu rosto era uma máscara de compreensão tardia. Ele havia acabado de humilhar publicamente o cliente mais valioso da agência. O cliente cuja conta sozinha representava mais que a soma de todos os clientes Platinum que ele bajulava diariamente. Seu Zé, a voz veio de cima. Era o Dr. Carvalho, que tinha descido ao sentir a comoção. O senhor sabia desse valor? Zé balançou a cabeça. Eu sabia que tinha algum dinheiro. A companhia de energia paga pelo uso da terra, mas nunca precisei. Tinha a roça, tinha a criação. Maria nunca gostou de luxo. Depois que ela morreu, sua voz falhou por um momento. Para que ia mexer? Mas as cartas do banco... Não sei ler direito, doutor. Aprendi só o básico. Assinar o nome, fazer conta simples. Carta de banco tem muita palavra difícil. O silêncio que seguiu foi diferente de todos os anteriores. Não era constrangimento nem tensão. Era algo mais raro naquele ambiente. Era respeito. Respeito por alguém que tinha 10 milhões, mas vivia com simplicidade. Que não sabia o que tinha, mas nunca deixou isso mudá-lo. Que tinha vindo depositar R$50 para o futuro do neto. Então, Zé quebrou o silêncio, ainda segurando sua nota de R$50. Posso depositar isso ou não? A pergunta era tão absurda. Um homem com 10 milhões querendo depositar R$50 que alguém riu. Não de zombaria, mas daquele riso nervoso que vem quando a realidade fica absurda demais. Seu Zé, Mariana disse gentilmente, o senhor pode depositar o que quiser. O senhor pode fazer o que quiser. Com esse valor, o senhor é elegível para nosso serviço Private Bank. Gerente exclusivo, sala VIP, cafeteria gourmet, e do café é melhor? Importado da Colômbia, moído na hora, Zé considerou. E aceitam meus R$50? Aceitam o que o senhor quiser. Zé assentiu e empurrou a nota pelo vão sob o vidro. Então deposita isso na poupança, pro Pedro, separado do resto. Enquanto Mariana processava o depósito com uma solenidade que normalmente era reservada para transferências milionárias, Júnior tentou se recompor. Ele ajustou a gravata, passou a mão pelo cabelo, ensaiou seu melhor sorriso e se aproximou. Seu Zé, por favor, aceite minhas desculpas. Houve um terrível mal-entendido. Eu não tinha como saber. Zé o olhou. Não com raiva, não com superioridade. Apenas olhou como se visse através dele, através do terno caro e do perfume francês, direto para algo pequeno e assustado que vivia lá dentro. Moço, você não me pediu desculpa quando achou que eu era pobre. Não precisa pedir agora que sabe que sou rico. Mas, senhor, eu insisto. Você insiste? Zé inclinou a cabeça. Você insiste em muita coisa, pelo visto. Insistiu que eu saísse. Insistiu que meu dinheiro não valia nada. Insistiu em me chamar de vovô. Agora insiste em pedir desculpa. Sabe qual o problema de quem insiste demais? Júnior balançou a cabeça mudo. Esquece de escutar. O gerente abriu a boca para responder, mas o telefone no seu bolso começou a tocar. Ele olhou a tela e ficou ainda mais pálido, se isso era possível. O nome piscando era da diretoria nacional. A notícia havia subido a cadeia de comando na velocidade da luz. Quando um cliente desse porte ameaça deixar o banco, e todos sabiam que era exatamente isso que estava prestes a acontecer. Alarmes soam em São Paulo, no Rio, em cada centro de decisão. Com licença, Júnior murmurou e se afastou para atender, a voz trêmula tentando explicar o inexplicável. Mariana terminou o depósito e entregou o comprovante para Zé. R$50, devidamente depositados em uma nova conta poupança em nome de Pedro Ferreira Santos. Seu Zé, ela disse baixinho, o que o senhor vai fazer? Com o resto do dinheiro, quero dizer. Zé guardou o comprovante com cuidado no mesmo bolso onde antes estava a nota. Primeiro vou pensar. 40 anos esse dinheiro esperou. Pode esperar mais um pouco enquanto eu penso direito.
Ele começou a se afastar do guichê, mas parou e voltou. Menina, você foi gentil comigo, mesmo com medo do seu chefe. Isso vale alguma coisa. Mariana corou. Eu só fiz meu trabalho, seu Zé. Não, você tentou fazer a coisa certa. Tem diferença. Do outro lado do salão, Júnior gesticulava freneticamente enquanto falava ao telefone, prometendo coisas, implorando por mais uma chance, sua carreira se desmanchando em tempo real como açúcar na chuva. A notícia se espalhou pelo banco como fogo em capim seco. Primeiro foram os cochichos, funcionários se inclinando sobre divisórias, dedos apontando discretamente para o homem de japona surrada que ainda estava parado no meio do salão. Depois vieram as verificações, cada terminal sendo acessado para confirmar o impossível, para ver com os próprios olhos aqueles números que não deveriam existir naquele CPF. É verdade, sussurrava a moça do câmbio para sua colega. 10 milhões. Eu mesma vi no sistema. Mas olha a roupa dele. É por isso que é rico. Não gasta com bobagem. O gerente regional, Marcos Antonelli, havia chegado em tempo recorde. Seu Mercedes preto ainda esfriava na vaga VIP, enquanto ele praticamente corria pelo salão de mármore. O terno italiano impecável, não conseguindo disfarçar o pânico em seus olhos. Ele havia recebido 3 ligações em sequência, diretoria estadual, nacional e então o CEO em pessoa. As palavras ainda ecoavam. Antonelli, você tem 10 minutos para garantir que esse cliente não saia pela porta. 10 minutos. Onde está o arquivo físico? Antonelli perguntou para Júnior, que agora parecia uma sombra do homem arrogante de uma hora atrás. Conta dessa idade tem que ter arquivo físico no cofre. Eu não sei. Nunca precisei. Achei. A voz veio do fundo da agência. Era Carlos, o funcionário mais antigo que raramente saía da sala de arquivos no subsolo. Ele carregava uma pasta de papelão amarelada, grossa como uma lista telefônica, amarrada com barbante que se desfazia ao toque. E isso estava no arquivo morto, sessão de 1985. Carlos colocou a pasta sobre a mesa com reverência de quem manuseia relíquia. Ninguém mexeu nisso em décadas. Antonelli abriu a pasta. O cheiro subiu imediatamente. Papel velho, mofo, tempo. A primeira página era um contrato datilografado em máquina de escrever, com correções feitas à mão em caneta azul já desbotada. Contrato de arrendamento de terras, para passagem de linha de transmissão de alta tensão. Arrendador, José Ferreira da Silva. Arrendatário, Companhia Energética Nacional. Valor mensal, R$ 50.000, 50.000 cruzeiros. Reajuste, anual, conforme índice oficial de inflação. Prazo, indeterminado enquanto houver uso da terra. Olha isso. Antonelli apontou para uma cláusula no final. Pagamento direto em conta bancária, sem necessidade de comparecimento mensal. Por isso ele nunca precisou vir. Mas havia mais, muito mais. Uma foto em preto e branco estava grampeada na segunda página. Mostrava Zé, 40 anos mais novo, ao lado de outros homens em capacetes de construção. Atrás deles, as primeiras torres de transmissão sendo erguidas. No verso, escrito a lápis: Inauguração da linha Norte-Sul, março 1985. José Ferreira cede passagem em suas terras. Espera. Mariana, que tinha se juntado ao grupo, apontou para algo na foto. Aquele não é o governador da época? Era. E ao lado dele, apertando a mão de Zé, estava o presidente da Companhia Energética. A foto contava uma história. Zé não era apenas um agricultor que por acaso tinha terra no caminho da linha de transmissão. Ele havia sido parte de algo maior, um projeto nacional, e tinha sido reconhecido por isso. Tem mais coisa aqui. Carlos continuava folheando. Olha só, certificado de mérito por colaboração com o desenvolvimento nacional. Carta de agradecimento do Ministério de Minas e Energia. E isso aqui, ele parou em uma página que fez todos prenderem a respiração. Era uma proposta de compra, datada de 1995. Proposta de aquisição de direitos de arrendamento.
Valor oferecido: R$ 500.000. R$ 500.000. Status: recusada. 500.095. Antonelli fez as contas mentalmente. Isso hoje seria uns 3 milhões com correção. Alguém completou. E ele recusou. Eles continuaram folheando. Mais propostas de compra. 2000, 2005, 2010. Cada uma maior que a anterior. Todas recusadas com a mesma assinatura trêmula de Zé e uma única palavra escrita à mão: não. Enquanto isso acontecia nos fundos, Zé havia se sentado em um dos bancos altos que antes lhe eram negados. Não porque alguém ofereceu, mas porque suas pernas finalmente exigiram descanso. O joelho direito latejava no ritmo de um tambor de guerra. Uma senhora se aproximou, cliente do banco há anos, conta premium, joias discretas, mas caras. Ela se sentou ao lado dele. Me desculpe intrometer, ela disse, mas eu vi tudo, a forma como trataram o senhor. Zé apenas assentiu, os olhos perdidos em algum ponto além das paredes de vidro. Meu pai era como o senhor, ela continuou. Trabalhador, honesto, guardava cada centavo. Quando morreu, descobrimos que tinha uma fortuna que nunca usou. Sabe o que ele me disse antes de partir? Zé a olhou, curioso apesar de tudo. Disse: filha, dinheiro é que nem esterco. Empilhado, fede. Espalhado, faz a terra dar fruto. Antes que Zé pudesse responder, uma comoção começou perto dos caixas eletrônicos. Alguém havia tirado foto da tela do computador, mostrando o saldo. Em minutos, estava no WhatsApp. Em mais alguns minutos, tinha virado story no Instagram. O título que alguém colocou: idoso humilhado em banco, tinha 10 milhões na conta. O celular de Antonelli começou a tocar, depois o de Júnior, depois todos os telefones da agência. A história havia vazado. Merda, Antonelli murmurou. Isso vai virar caso de relações públicas. Ele se aproximou de Zé, ajeitando a gravata, preparando seu melhor sorriso corporativo. Mas antes que pudesse falar, a porta do banco se abriu. Era Pedro, o neto de Zé. O jovem entrou correndo, ainda com o uniforme da escola, o rosto vermelho de quem veio pedalando rápido. Vô, o senhor tá bem? Me ligaram dizendo que tinha confusão no banco. Zé se levantou, o cansaço sumindo instantaneamente. Pedro, o que você está fazendo aqui? Não era para estar na escola? Saí mais cedo. Tia Marina me ligou, disse que o senhor... Pedro parou, notando a quantidade de pessoas em volta, todos os olhares fixos neles. O que está acontecendo? Foi Mariana quem se aproximou, o comprovante do depósito ainda em mãos. Seu avô veio fazer um depósito para você, para seus estudos. Pedro pegou o papel. R$ 50. Seus olhos se encheram de lágrimas. Vô, o senhor não precisava. Eu sei como o senhor sua para juntar. Precisava sim, Zé disse, colocando a mão no ombro do neto. Homem tem que pensar no futuro, no que vai deixar para trás. Seu Zé, Antonelli tentou interromper, sobre sua conta. Espera. Zé levantou a mão. Ele olhou para Pedro, depois para o grupo de funcionários que havia descoberto sua história, depois para Júnior, que tentava se esconder atrás de uma coluna. Vocês querem saber por que nunca mexi no dinheiro? Silêncio total. Até as máquinas pareceram parar de funcionar para ouvir. Em 1985, quando a companhia veio com as torres, queriam passar bem no meio da minha terra. Iam dividir ela no meio. Eu podia ter dito não, podia ter brigado. Outros fizeram isso. Ele pausou, a memória voltando como fumaça subindo de brasas antigas. Mas minha Maria, que Deus a tenha, disse uma coisa. Disse: Zé, esse fio vai levar luz pra gente que nem vela tem. Vai ligar cidade com cidade. Nós aqui sozinhos, usando essa terra só para nós, ou ajudando milhares. E ela tinha razão. Sempre tinha. O silêncio agora era diferente. Era o silêncio de quem escuta uma verdade simples demais para ser inventada. O dinheiro foi entrando, todo mês, mas a gente não precisava. Tinha a horta, as galinhas, o gado. Maria fazia o melhor doce de leite do município, vendia na feira, era feliz assim. Quando ela ficou doente, a voz de Zé falhou. Pedro apertou a mão do avô. Quando ela ficou doente, pensei em usar o dinheiro, tratamento particular, hospital em São Paulo, mas ela não quis. Esse dinheiro tem destino certo, Zé, ela disse. Não é para velho teimoso que nem nós, é pro futuro. Zé olhou para Pedro. Ela falava de você, do bisneto que nem conheceu, mas já amava.
Disse que um dia ia precisar, para o estudo, para ser doutor, para fazer coisa grande, como você sempre fala. Agora não era só Pedro que chorava. Mariana limpava os olhos. A senhora de joias assoava o nariz discretamente. Até Carlos, o arquivista, teve que ajustar os óculos várias vezes. Então é isso, Zé concluiu. O dinheiro tá aí, parado, esperando a hora certa. Mas hoje, ele olhou diretamente para Júnior, que tentava ficar ainda menor atrás da coluna. Hoje eu descobri que tem coisa que dinheiro nenhum compra. O que, seu Zé? Antonelli perguntou, genuinamente curioso. Respeito, decência, tratar o próximo como gente. Ele se virou para Mariana. E tem coisa que não tem preço, que nem a moça aqui que tentou me ajudar mesmo com medo. Isso vale mais que 10 milhões. O celular de Antonelli tocou de novo. Ele olhou a tela e empalideceu. Era o CEO, de novo. Seu Zé, por favor, precisamos conversar sobre sua conta, sobre seu futuro com o nosso banco. Futuro? Zé pegou Pedro pelo braço. Meu futuro tá aqui. E quanto ao banco? Ele pausou na porta, todo mundo prendendo a respiração. Eu vou pensar. 40 anos esse dinheiro esperou. Pode esperar mais um dia. Mas antes de sair, ele voltou. Caminhou direto até Júnior, que tentou recuar, mas estava encurralado contra a parede. Moço, você me disse uma coisa certa hoje. Disse que banco é business. Júnior assentiu freneticamente, esperando talvez uma chance de redenção. Pois é, e cliente escolhe onde faz business, ou não faz. A ameaça implícita pairou no ar como trovão antes da tempestade. 10 milhões de reais, que poderiam sumir da agência com uma simples transferência. A conta mais antiga, mais estável, mais lucrativa, perdida por causa de 50 reais e um ego inflado. Quando Zé e Pedro finalmente saíram, o silêncio que ficou foi ensurdecedor. Antonelli se virou para Júnior. Não disse nada, não precisava. O olhar dizia tudo: decepção, raiva e a certeza de que cabeças rolariam antes do dia acabar. A reunião de emergência é agora, ele anunciou para a equipe. Todos, sala de conferência, temos muito o que discutir. Enquanto todos se moviam, Mariana ficou parada no caixa, segurando ainda o comprovante de depósito de 50 reais. No sistema, ao lado da nova conta poupança de Pedro, os 10 milhões de Zé piscavam como um lembrete, fortuna construída em cima de simplicidade, generosidade e a revolucionária ideia de que progresso coletivo vale mais que ganho individual. Lá fora, através da parede de vidro, dava para ver Zé e Pedro caminhando. O velho com sua japona puída, o jovem com uniforme escolar. 2 gerações unidas por 50 reais que valiam mais que milhões. O sol da tarde batia nas torres de transmissão visíveis ao longe, aquelas mesmas torres que começaram toda essa história, os fios elétricos zumbindo com energia que conectava cidades, estados, vidas, como Maria havia dito 40 anos atrás, luz pra gente que nem vela tem. O dia seguinte amanheceu diferente na agência Futuro Prime. Às 7 da manhã, 1 hora antes da abertura, já havia movimento na calçada. Repórteres ajustavam câmeras, jornalistas ensaiavam suas entradas ao vivo, curiosos se aglomeravam com celulares em punho. A história havia explodido durante a noite. Idoso humilhado em banco era milionário, estava em todos os portais, trending no Twitter, viral no TikTok. Dentro da agência, o clima era de velório corporativo. Antonelli havia passado a noite em claro, em conferências intermináveis com São Paulo. Júnior estava irreconhecível. O terno amarrotado, a gravata frouxa, os olhos vermelhos de quem descobriu que sua carta de demissão já estava sendo redigida. Mariana e os outros funcionários se moviam em silêncio, como se qualquer som pudesse detonar a bomba que todos sabiam estar por explodir. Às 8 em ponto, a porta giratória começou a se mover. Zé entrou devagar, ainda com a mesma japona, as mesmas botinas com cadarço novo. Mas algo estava diferente. Não nele. Ele continuava o mesmo homem que sempre foi. A diferença estava em quem o acompanhava. Pedro vinha ao seu lado, não mais de uniforme escolar, mas com a melhor roupa que tinha.
uma camisa social emprestada do vizinho, calça preta passada com capricho. Atrás deles, uma pequena comitiva que ninguém esperava. Toninho, o motorista de ônibus. Dona Carmen, a senhora das joias que havia conversado com Zé no dia anterior. Carlos, o arquivista, que havia pedido o dia para acompanhar o desfecho da história que ajudou a descobrir. E mais, 3 homens de terno cinza, discretos, mas com postura de autoridade. O crachá no peito do primeiro dizia Banco Central, Supervisão. O detector de metais apitou quando Zé passou. A fivela de latão, como sempre. Mas desta vez, 3 seguranças correram para desligar o alarme. Pode passar, seu Zé. Por favor, desculpe o incômodo. Antonelli surgiu como se materializado do ar. O sorriso corporativo tremendo nos cantos. Seu Zé, que honra! Por favor, nossa sala VIP está preparada. Não precisa. A voz de Zé cortou suave, mas firme. Vim fazer um saque. O sangue sumiu do rosto de Antonelli tão rápido que Mariana achou que ele ia desmaiar. Um saque? É, tudo. A palavra saiu como um grasnado. 10.450.320 reais. Se rendeu mais alguma coisa desde ontem, pode juntar também. O silêncio foi absoluto. Lá fora, os repórteres pressionavam os rostos contra o vidro, tentando captar o que acontecia. As câmeras filmavam. Os celulares transmitiam ao vivo. Seu Zé, Antonelli tentou, o desespero vazando pelas bordas do profissionalismo. Certamente podemos conversar. Temos produtos excelentes, investimentos. Moço, Zé o interrompeu. Ontem seu funcionário ali, ele apontou para Júnior, que parecia querer evaporar. Me disse que banco é business, que 50 reais não valiam o trabalho, que eu era custo, não lucro. Ele pausou, deixando as palavras pairarem como fumaça tóxica. Pois bem, hoje eu concordo. Banco é business mesmo, e meu business não é mais aqui. Por favor, Antonelli estava praticamente implorando agora. Todo pretexto de dignidade gerencial abandonado. Foi um mal-entendido. Júnior será punido. Já está sendo. Podemos compensar? Compensar. Zé inclinou a cabeça. Como? Vai voltar no tempo? Vai desfazer a humilhação? Vai fazer aquelas pessoas que riram esquecerem? Foi então que Júnior deu um passo à frente. Todos se viraram surpresos. Ele estava destruído, não apenas profissionalmente, mas algo mais profundo havia quebrado. Quando falou, sua voz estava rouca. Seu Zé, Ele parou, engoliu. Tentou de novo. Eu passei a noite pensando, não dormindo, pensando. Antonelli fez sinal para ele calar a boca, mas Júnior continuou. O senhor tem razão. Não tem compensação. Eu tratei o senhor como lixo. Não porque era pobre, porque eu podia, porque achei que não teria consequências. Lágrimas começaram a escorrer pelo rosto de Júnior, deixando trilhas no rosto pálido. Meu pai era pedreiro. Trabalhou a vida inteira para me dar estudo. Morreu achando que eu tinha virado doutor importante. Se ele visse no que me transformei... A voz quebrou completamente. O banco inteiro assistia paralisado. Era como ver uma estátua derreter. O Júnior arrogante, intocável, literalmente se desfazendo em público. Eu mereço perder o emprego. Mereço perder tudo. Mas, seu Zé, por favor, não puna o banco inteiro pelo meu erro. Tem gente aqui que precisa do emprego. Gente decente, como a Mariana. Zé olhou para o homem quebrado à sua frente. Depois, olhou para Mariana, que assistia tudo com olhos arregalados. Para os outros funcionários, todos paralisados. Para as câmeras lá fora, gravando tudo. Você tá certo numa coisa, moço. Tem gente decente aqui. Ele se virou para Mariana. Menina, você tentou me ajudar ontem, mesmo com medo. Isso vale alguma coisa. Mariana assentiu, sem conseguir falar. E você, ele olhou para Carlos, o arquivista. Guardou aqueles papéis por 40 anos, sem nem saber para quê. Zé caminhou até o centro do salão, onde todos podiam vê-lo e ouvi-lo. Vou contar uma coisa. Minha Maria, antes de morrer, me fez prometer uma coisa. Disse, Zé, esse dinheiro não é seu nem meu, é semente. Um dia você vai saber onde plantar. Ele olhou para Pedro. Ontem eu entendi. Pedro vai estudar,
vai ser engenheiro, mas não precisa de 10 milhões para isso. Precisa de oportunidade. Zé tirou do bolso um papel. Não era a nota de 50 reais desta vez. Era um documento que ele havia preparado durante a noite, escrito com a ajuda do vizinho que tinha estudado até o 2º grau. Então é isso que vou fazer. Vou sacar tudo sim, mas não vou levar para outro banco. Antonelli prendeu a respiração. Vou criar uma fundação, aqui mesmo, com a ajuda do banco. Fundação Maria Ferreira, Educação Rural. Cada centavo desses 10 milhões vai ser usado para dar bolsa de estudo para jovem da roça. Gente que nem meu Pedro, que tem cabeça boa, mas não tem oportunidade. O silêncio agora era diferente. Era o silêncio de quando algo importante está nascendo. Mas tem condições, Zé continuou. Primeira, a fundação vai ser administrada por um conselho. Eu, Pedro, quando fizer 18 anos, Dr. Carvalho se aceitar. O advogado que havia chegado durante o discurso assentiu emocionado. E alguém do banco, mas não qualquer um. Ele olhou diretamente para Mariana. Você, menina, se aceitar, porque você teve coragem quando precisou. Mariana começou a chorar abertamente. Seu Zé, eu não sei nada de fundação. Aprende. Todo mundo aprende quando quer fazer a coisa certa. Segunda condição, Zé se virou para Antonelli. O banco vai dar contrapartida. Para cada real da fundação, vocês botam 50 centavos e vão dar toda a assistência técnica de graça. Antonelli fez contas rápidas. 5 milhões em contrapartida, mas manter a conta de 10 milhões, a publicidade positiva, salvar a reputação. Aceito, claro, absolutamente. Terceira, e agora Zé olhava para Júnior. Você, moço. Júnior levantou a cabeça confuso. Você vai trabalhar na fundação, não como chefe, como voluntário, todo sábado. Vai ajudar a ensinar educação financeira para os jovens. Vai usar esse seu conhecimento de business para coisa útil. Mas Antonelli começou a protestar. Ele vai ser desligado. Então contrata de novo, com salário de estagiário. Ele vai aprender tudo de novo, do jeito certo dessa vez. Júnior estava em choque. O senhor tá me dando uma chance? Tô não. Tô dando uma chance pro pedreiro que foi seu pai, pro orgulho que ele tinha do filho doutor. Você vai ter que conquistar esse orgulho de novo, um sábado de cada vez. As pernas de Júnior cederam. Ele literalmente caiu de joelhos no chão de mármore, soluçando como criança. Não havia mais arrogância, mais pose, mais máscara. Apenas um homem descobrindo que destruição, às vezes, é o primeiro passo da reconstrução. Levanta, homem, Zé disse, não ríspido, mas firme. Chorar de joelho não resolve nada. Trabalhar de pé, sim. Júnior se levantou cambaleante. Quando conseguiu falar, sua voz era irreconhecível, humilde, quebrada, mas com algo novo. Esperança, talvez. Seu Zé, por quê? Depois de tudo, porque minha Maria me ensinou uma coisa. Disse que ódio é igual ferrugem, só destrói o metal que está guardando ele, e eu tô muito velho para ficar enferrujado. Do lado de fora, os repórteres estavam em frenesi. A história havia mudado completamente. Não era mais sobre humilhação e vingança, era sobre perdão, transformação, futuro. Então, Zé se virou para Antonelli. Aceita? Antonelli estava ao telefone com a diretoria. Depois de alguns segundos, assentiu vigorosamente. São Paulo autorizou tudo. Tudo que o senhor quiser. Ótimo. Então vamos começar. Zé caminhou até o caixa onde Mariana ainda estava paralisada. Primeiro, quero sacar R$1.000 em dinheiro. R$1.000? É, preciso pagar umas contas, comprar remédio e... Ele sorriu pela primeira vez, desde que havia entrado. Comprar um terno pro Pedro. Se vai administrar fundação, precisa estar apresentável. Pedro abraçou o avô, chorando no ombro da japona puída. E tem mais uma coisa, Zé acrescentou. Aquelas torres de transmissão que passam na minha terra, vou pedir para a companhia elétrica instalar internet de graça na escola rural. Se o jovem vai estudar, precisa de ferramenta moderna. Isso é incrível, alguém na multidão murmurou. Não, Zé corrigiu. Incrível era minha Maria. Eu só tô cumprindo a promessa que fiz para ela.
Ele olhou uma última vez ao redor do banco. As paredes de vidro que ontem pareciam jaula, o mármore frio que havia refletido sua humilhação, as máquinas que não leram suas digitais calejadas. Sabe de uma coisa? Ele disse para ninguém em particular. Ontem esse lugar parecia o fim do mundo. Hoje parece um começo. Quando Zé finalmente se dirigiu ao caixa para fazer seu saque de R$1.000, atendido pessoalmente por Antonelli, documentado por dezenas de câmeras, testemunhado por um banco inteiro transformado, algo extraordinário aconteceu. Começou com uma pessoa, depois duas, depois 10, depois todos. Aplausos, não aqueles aplausos corporativos, ensaiados, vazios. Eram aplausos que vinham de algum lugar mais profundo, o lugar onde guardamos a esperança de que pessoas boas ainda existem, de que dinheiro não precisa corromper, de que humildade pode vencer a arrogância. Júnior aplaudia também, as mãos ainda tremendo, o rosto ainda molhado, mas com algo novo nos olhos. Não era mais o homem que havia entrado no banco ontem. A humilhação pública, a queda, a oferta inesperada de redenção. Tudo havia quebrado algo dentro dele, algo que precisava ser quebrado. Seu Zé, ele chamou, a voz ainda rouca. Zé parou, se virou. Sábado, que horas? 7 da manhã, Escola Municipal Maria Ferreira. Maria Ferreira era o nome de solteira dela. A escola foi ela quem lutou para construir nos anos 80. Vai ser a sede da fundação. Júnior assentiu. 7 horas, eu estarei lá. E pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que seu pai pedreiro havia morrido, achando que o filho havia se tornado alguém importante, Júnior falava a verdade. 6 meses depois, o sol nascia sobre a Escola Municipal Maria Ferreira com a mesma preguiça de sempre, dourado e denso como mel, escorrendo sobre as telhas de barro. Mas tudo mais havia mudado. Onde antes havia apenas um prédio com 2 salas de aula e pintura descascada, agora se erguia um complexo modesto, mas digno, 3 prédios novos, um laboratório de informática, uma biblioteca que cheirava a livros novos e madeira envernizada. No pátio central, uma placa de bronze brilhava sob a luz da manhã. Fundação Maria Ferreira. Educação rural. Semente plantada em terra boa dá fruto a seu tempo. Zé estava sentado no mesmo banco de madeira onde Maria costumava esperar as crianças saírem da aula, 40 anos atrás. A japona havia sido aposentada. Pedro insistiu em comprar uma nova, mas Zé aguardou no armário, para ocasiões especiais. Vestia agora uma camisa simples de algodão, limpa, passada por ele mesmo toda manhã. O som de passos apressados fez ele levantar a cabeça. Era Júnior, não João Carlos, como preferia ser chamado agora. O terno italiano havia sumido, substituído por calça jeans e camiseta da fundação. Carregava uma caixa de cartolinas e canetinhas, o suor já marcando a testa apesar do horário. Bom dia, seu Zé. Bom dia, João. Chegou cedo hoje. Os meninos têm a apresentação do projeto de matemática financeira. Prometi ajudar. Ele pausou, ajustando a caixa nos braços. O senhor sabe que o Joãozinho, filho da dona Rita, passou no vestibulinho do Instituto Federal? Soube sim, menino bom. Foi o primeiro da região a passar direto, sem cursinho. João Carlos sorriu, e era um sorriso diferente, menor, mais verdadeiro, sem performance. Ele disse que foi por causa das aulas de sábado, que finalmente entendeu que número não é bicho de 7 cabeças. Um carro estacionou no pátio. Um Gol velho, mas bem cuidado. Mariana desceu, não mais estagiária, mas coordenadora educacional da fundação. O banco havia criado o cargo especialmente para ela, depois que sua gestão dos primeiros projetos superou todas as expectativas. Seu Zé, João, ela acenou, carregando pastas e um notebook. Temos reunião com os pais às 8, lembram? Como esquecer? Zé se levantou com alguma dificuldade. O joelho direito continuava reclamando, mas agora ele tinha convênio médico. Presente de aniversário de Pedro e da fundação. Quantas famílias confirmaram?
120. Teve que marcar no ginásio da cidade, não cabe todo mundo aqui. 120 famílias. 120 jovens rurais com chance de estudar. Em 6 meses, a Fundação já havia distribuído 40 bolsas integrais, pagado transporte escolar para outros 30 e criado um programa de reforço que atendia 200 crianças aos sábados. Ah, seu Zé, Mariana continuou, chegou carta do Banco Central sobre o prêmio. Que prêmio? O de inclusão financeira. A fundação foi indicada como modelo nacional. Querem que o senhor vá receber em Brasília. Zé balançou a cabeça. Brasília é muito longe. Manda o João no meu lugar. João Carlos quase deixou cair a caixa. Eu? Mas, seu Zé, você precisa ver que o trabalho bom tem reconhecimento. Precisa lembrar como é estar do lado certo. Zé pausou, olhando o homem que 6 meses atrás havia tentado humilhá-lo. Seu pai ficaria orgulhoso. João Carlos teve que virar o rosto. Mesmo depois de 6 meses, qualquer menção ao pai ainda o quebrava. Mas era uma quebra diferente agora. Não de vergonha, mas de saudade do que poderia ter sido. Um ônibus escolar parou no portão. Dezenas de crianças desceram correndo, mochilas balançando, vozes se misturando em uma sinfonia de futuro. Entre eles estava Pedro, agora monitor voluntário, ajudando os menores com as bolsas pesadas de livros. Vô! Ele correu até Zé. Chegou! Chegou o resultado. Que resultado? Pedro tirou do bolso um envelope amassado, as mãos tremendo. Era da Universidade Federal, campus de engenharia. Abre o senhor. Por favor. Zé pegou o envelope. Seus dedos, aqueles mesmos dedos que o banco havia rejeitado por serem calejados demais para a biometria, abriram o papel com cuidado infinito. Aprovado. A palavra parecia flutuar sobre o papel, impossível e inevitável ao mesmo tempo. Passei, vô. Eu passei. Zé abraçou o neto e por um momento, apenas um momento, deixou as lágrimas correrem. Maria estaria tão orgulhosa, tão orgulhosa. Tem mais, Pedro disse quando conseguiu falar de novo. A fundação já aprovou minha bolsa auxílio. E ele hesitou. O banco ofereceu estágio na área de responsabilidade social. O senhor Antonelli disse que querem alguém que entenda os dois lados, o campo e a cidade. E você vai aceitar? Se o senhor achar que devo. Zé olhou ao redor. A escola reformada, as crianças correndo, João Carlos ensinando frações para um grupo embaixo da árvore, Mariana organizando a biblioteca. 6 meses atrás, nada disso existia. Era apenas dinheiro parado em uma conta esperando um propósito. Aceita sim, mas nunca esquece de onde veio. Nunca, vô. O sino da escola tocou. O mesmo sino que Maria havia doado 40 anos atrás, agora polido e restaurado. As crianças correram para as salas, deixando um rastro de poeira vermelha que subia preguiçosa no ar da manhã. Dr. Carvalho chegou em seu carro discreto, acompanhado de uma equipe de filmagem. Não era imprensa, era um documentário educacional sobre a fundação, que seria distribuído gratuitamente para escolas públicas de todo o país. Seu Zé, bom dia! Prontos para gravar seu depoimento? Doutor, não sou bom de falar para a câmera. Só conte a história, do seu jeito. Enquanto montavam o equipamento, Zé caminhou até o fundo do terreno, onde as torres de transmissão continuavam cortando o céu. Os cabos zumbiam com a mesma eletricidade de sempre, mas agora carregavam também internet de alta velocidade. A companhia elétrica havia cedido, criando o primeiro hub rural de inclusão digital do estado. João Carlos se aproximou hesitante. Seu Zé, posso perguntar uma coisa? Pergunta. Por que o senhor me perdoou? De verdade. Podia ter me destruído. Devia ter me destruído. Zé ficou em silêncio por um momento, olhando as torres. Sabe qual a diferença entre estrume e fertilizante, João? Não entendi. É a mesma coisa. Mesma substância. A diferença é o que você faz com ela. Deixa empilhada, fede e apodrece tudo. Espalha na terra, vira adubo e faz crescer. Ele se virou para João Carlos. Você era estrume empilhado. Agora está virando fertilizante. Ainda fede um pouco. Zé sorriu, tirando o peso das palavras. Mas já está fazendo alguma coisa crescer. João Carlos riu, uma risada molhada, emocionada, real. Obrigado, seu Zé.
Por tudo. Não me agradeça. Agradeça todo sábado, ensinando direito a esses meninos. A equipe de filmagem chamou. Era hora de gravar. Zé sentou na cadeira simples que haviam posto embaixo da mangueira centenária, a mesma onde Maria descascava mandioca enquanto esperava ele voltar da roça. Seu Zé, o documentarista começou. O que a senhora Maria diria se visse tudo isso? Zé pensou. Fechou os olhos por um momento e quase podia ouvir a voz dela, clara como o sino da escola. Ela diria, ele começou, a voz embargada mas firme. Ela diria que demorou demais, que eu sou teimoso, que precisava de um banco inteiro para me humilhar para eu entender o recado. Todos riram suavemente. E depois, Zé continuou. Ela diria que tá bom, que semente plantada em terra boa dá fruto, que esses meninos vão crescer e fazer coisa maior ainda, que o dinheiro finalmente virou o que sempre foi, ferramenta, não corrente. E quanto aos 10 milhões, valeram a pena? Zé olhou para Pedro, agora universitário, para João Carlos, ensinando com paciência uma menina que não entendia porcentagem, para Mariana, catalogando livros novos com o cuidado de quem guarda tesouros, para as 200 crianças que agora tinham chance. 10 milhões? Ele balançou a cabeça. Isso aqui não tem preço. Mas começou com 50 reais. Uma nota remendada que um banco não queria aceitar. Ele tirou do bolso o comprovante. Aquele primeiro depósito de 50 reais na poupança de Pedro, agora plastificado, guardado como relíquia. Foi isso que mudou tudo. Não os milhões. Foi insistir que 50 reais também é dinheiro. Que toda pessoa merece respeito. Que banco tem que servir gente, não o contrário. O documentarista fez mais perguntas, mas Zé já não prestava atenção. Seus olhos haviam captado algo. Ali, no canto do pátio, uma roseira havia brotado. Ninguém havia plantado. Deve ter vindo com o vento ou com algum pássaro. Era do mesmo tom das rosas que Maria cultivava. Vermelhas, mas não gritantes. Fortes, mas delicadas. Sobreviventes. Depois que todos foram embora, a equipe de filmagem, os professores, as crianças pegando o ônibus de volta, Zé ficou sozinho no pátio da escola. O sol se punha agora, pintando as torres de transmissão de dourado e ferrugem. Ele caminhou até a roseira improvável, ajoelhou com dificuldade, o joelho direito protestando como sempre, e tocou as pétalas com a ponta dos dedos calejados. Consegui, Maria, ele sussurrou. Do nosso jeito, mas consegui. O vento soprou, fazendo as folhas da mangueira sussurrarem segredos antigos. Por um momento, apenas um momento, o ar cheirou a doce de leite queimando no fogão. Aquele mesmo doce que Maria fazia para vender na feira. Zé se levantou, as mãos sujas de terra, o coração leve como há muito não sentia. Amanhã haveria mais trabalho, sempre havia. Mais bolsas para aprovar, mais crianças para ajudar, mais sementes para plantar. Mas hoje estava bom. Enquanto caminhava de volta para casa, a mesma casa de taipa rebocada onde tudo começou, Zé passou pelo banco Futuro Prime. Através das paredes de vidro, podia ver o movimento noturno. Pessoas sacando dinheiro, fazendo depósitos, vivendo suas vidas financeiras. Na entrada, uma placa nova havia sido instalada. Todo valor importa. Todo cliente merece respeito. Política institucional estabelecida após o caso Zé Ferreira. Embaixo, menor, quase tímido. Agradecemos ao seu Zé pela lição. Zé sorriu. Não o sorriso amargo de quem teve razão, mas o sorriso cansado e satisfeito de quem plantou e viu crescer. Lá no alto, as torres de transmissão piscavam suas luzes vermelhas, avisos para aviões que cruzavam o céu noturno. Os mesmos aviões que levariam aqueles jovens rurais para universidades distantes, para futuros que seus pais só podiam sonhar. Tudo começou com 50 reais. Uma nota remendada com fita adesiva. Um velho teimoso que insistiu que dinheiro é dinheiro. E um banco que aprendeu, da pior forma possível, que respeito não tem preço, mas sua ausência custa caro. O ônibus noturno passou buzinando. Toninho, o motorista, acenou de dentro da cabine. Zé acenou de volta. A vida continuava. Mas agora continuava diferente. Melhor.